Hoje a gente vai falar sobre três principais alterações que acontecem no sistema excretor. São doenças, ou infecções, ou problemas de funcionamento, por vários motivos, e a gente vai falar especificamente sobre isso hoje. Então, o foco agora é falar sobre problemas relacionados ao sistema excretor. Vamos lá? Muito bem, então aqui está nossas informações sobre doenças do sistema excretor. Então, lembrando que o sistema excretor é formado por rins, bexiga, uréter e uretra, e que dentro do rim a gente tem o néfron, que é a principal estrutura responsável pela filtragem do nosso sangue, pela produção da urina e pela reabsorção de nutrientes importantes que podem ainda ser aproveitados, tá? Bem, coloquei um cartaz aqui, ó, para vocês darem uma olhada depois com calma, para relembrar como que o rim funciona. Eu já falei isso na outra aula, por isso que eu não vou explicar novamente, mas vou deixar aqui para que durante os estudos de vocês relembrem, tá? A primeira alteração que a gente vai falar hoje são os cálculos renais, ou cálculos urinários, tá? A gente chama genericamente de pedra no rim, mas na verdade o nome correto são cálculos. Ele pode estar associado a uma série de fatores, como alimentação, condição genética. Muitas pessoas produzem esses cálculos naturalmente, sem necessariamente ter uma alimentação ruim, por exemplo, tá? Então isso vai depender muito do indivíduo. Esses cálculos eles são produzidos no néfron, lá no rim, e eles podem se movimentar. E é o movimento deles que vai causar dor. E aí eles vão tentar ser expulsos, né? O próprio corpo tenta expulsar esses cálculos que podem parar, por exemplo, na uretra ou no uréter ainda, que é a parte superior entre o rim e a bexiga, o que causa dor muito intensa e a necessidade muitas vezes da cirurgia. Em geral, o cálculo renal ou os cálculos urinários, eles só são resolvidos, inclusive, com auxílio médico, muitas vezes com remédio ou com cirurgia. A cirurgia pode ser feita tanto a laser, sem corte, então externamente, o médico vai usar um laser para quebrar essas pedras em pedaços menores e o indivíduo vai expelir esses pedaços, esses fragmentos pequenos, durante o momento em que estiver urinando, então ao longo da semana ou dos dias pós esse procedimento. Ou existe um outro caso cirúrgico, que há a necessidade de inserir um catéter, que é um cano bem comprido e fininho, que vai retirar essa pedra internamente. E aí é uma cirurgia mais invasiva, requer uma anestesia geral e que traz uma recuperação mais lenta. Em geral, depois da cirurgia, os indivíduos têm que usar um produto, na verdade um catéter permanente, durante uma semana, chamado de duplo J. E ele fica para poder manter o canal mais aberto, para que qualquer pedacinho que tenha ficado passe com mais facilidade. Ele fica conectado da uretra até o rim. E aí vocês conseguem, depois na imagem, eu vou mostrar para vocês, e aí vai ficar mais simples de entender. Então, essas são as informações mais básicas, tá? Bom, aqui a gente tem então um catéter que eu tô falando para vocês. O catéter é essa estrutura aqui, ó, comprida do lado esquerdo, que é inserida na uretra e é levada, passando pela bexiga, pelo uréter, até o rim. A ponta dele é curvada e ele consegue puxar qualquer parte de pedra ou de fragmento que tem ali dentro, tá? Nesse caso, é o catéter que é usado durante a cirurgia e que é retirado posteriormente. Ainda assim, depois da cirurgia, um catéter duplo J se mantém dentro do corpo do indivíduo e só é retirado em média de uma semana a 10 dias depois, para que qualquer fragmento consiga passar mais facilmente por essa região. Reparem que no desenho a gente só tem o duplo J de um dos lados, porque a gente tem dois rins e o médico nunca vai fazer a cirurgia nos dois. Mesmo que o indivíduo precise fazer, ele vai fazer primeiro em um, para depois fazer o outro. Por quê? Porque durante a cirurgia, esse rim ele para de funcionar. E a gente não pode, em hipótese nenhuma, ficar sem o rim funcionando. Então, por isso que a cirurgia é feita em lados, né, individuais, com, obviamente, um período de tempo separado, para evitar que o indivíduo, durante a cirurgia, fique sem o rim funcionando, beleza? O motivo, como eu disse, pode ser muito variado. A gente tem pedras no rins formadas naturalmente pela alimentação, e isso vale tanto para homens quanto para mulheres, tá? Mas existe um outro tipo de pedra que se forma normalmente em mulheres, que está relacionado a uma bactéria. E essa bactéria causa uma infecção que altera o pH da urina e faz com que ocorra, então, o acúmulo de sais minerais como potássio, fosfato, magnésio, e isso gera a pedra no rim. Lembrando que a pedra em si, o cálculo, é o acúmulo de sais minerais. Então, quando a gente consome muito sódio, muito sal mineral presente no alimento, isso pode gerar, então, a formação desses cálculos.
Nesse caso aqui, a culpa, digamos assim, não é da alimentação ou da genética, mas sim da infecção causada por essa bactéria. A bactéria chama Proteus mirabilis e ela normalmente ocasiona pedras no rins ou cálculos renais em mulheres, tá? O problema é, ela não causa tanta dor quanto a pedra, né, o cálculo produzido pela alimentação ou pela genética, porque ela é mais flexível, então a urina consegue passar mesmo ela estando no canal. Isso faz com que o indivíduo não sinta dor, e isso é um perigo, porque a hora que a gente percebe um sintoma ou uma alteração, normalmente o rim já está muito afetado. Então, ela é muito mais séria, muito mais arriscada em relação a outra, tá? Agora a gente vai falar da infecção urinária. Infecção urinária é uma coisa muito comum, muito provavelmente, se não todos, quase todos já tivemos em algum momento da vida. Ela é causada normalmente pela infecção de micro-organismos, como bactérias, principalmente. Ela pode afetar qualquer uma das partes do sistema urinário. E a bactéria mais comum causadora de infecção urinária é a Escherichia coli, que ela está presente no intestino de forma natural, mas quando ela migra para o aparelho urinário, ela causa infecção. Então, se por algum motivo a bactéria que vive naturalmente no nosso intestino migrar a partir da corrente sanguínea e parar no sistema urinário, ela vai causar essa infecção, que é tratada, tem remédio, normalmente causa muita ardência, muito incômodo, não é uma coisa legal, pode sim levar a problemas sérios nos órgãos do sistema excretor, mas é algo mais tratável em relação aos cálculos renais, por exemplo, que eu estava citando anteriormente, tá? Bem, eu coloquei aqui um infográfico, ele está um pouco embaçado, mas acho que dá para ver algumas informações importantes. Como sintomas, normalmente a necessidade de ir no banheiro com frequência, a febre, a ardência, normalmente quando se vai no banheiro, dores na bexiga ou nas costas, e sangue ao urinar. Esses são alguns sintomas que podem aparecer. No caso aqui, a gente pode ter infecção urinária afetando homens, mulheres e crianças. Por isso que eu disse que é algo relativamente comum. Um dos cuidados, ou alguns dos cuidados, é beber muita água, evitar segurar muito tempo a urina, então ir no banheiro com certa frequência, para não ficar acumulando ou segurando muito. E, normalmente, usar o papel higiênico de frente para trás, porque existem bactérias naturais na região do sistema digestivo, na parte de excreção anal, que podem entrar em contato com o sistema excretor, com a uretra e contaminar, tá bom? Bem, uma outra, né, as três que a gente vai falar, essa é a última, é a insuficiência renal. A insuficiência renal é uma paralisia que pode ser crônica ou pode ser imediata do rim, por diversos motivos, tá? Eles perdem a capacidade de funcionar e eles perdem a capacidade de filtrar o sangue. Então, essas impurezas que deveriam ser eliminadas não são eliminadas de forma correta. Existem vários motivos para que isso aconteça, inclusive condições genéticas, mas até os próprios hábitos da vida, como o consumo excessivo de álcool, de drogas ou uma má alimentação. E imagina-se que 10% da população mundial seja atingida pela insuficiência renal, que afeta principalmente idosos. Não significa que a insuficiência não possa acontecer em outras idades, mas é muito mais comum encontrar casos de insuficiência renal, perdão, em idosos, tá? Nesse contexto, digamos assim, cada 5 homens, uma mulher é afetada, tá? Então, normalmente com idades acima de 65 anos, e os homens acabam sendo mais afetados do que as mulheres. A insuficiência renal, ela não demonstra sintomas no início. Ela pode ser aguda, então quando é a perda súbita da função do rim, nesse caso a necessidade de um transplante, por exemplo, ou hemodiálise, que a gente já vai falar, é algo extremamente necessário, ou pode ser uma perda crônica que vai acontecendo, né, ao longo da vida, progressiva, e que pode sim levar à necessidade de um transplante ou da hemodiálise, mas que ainda assim pode ser controlada com medicamento quando é num caso crônico. Existem alguns sintomas que podem ser associados. Eu coloquei vários aqui, ó, para vocês darem uma olhada. Então, todos esses podem aparecer em conjunto, separados, demorar para acontecer ou acontecer no início. A insuficiência renal é muito individual com relação aos sintomas e a forma com que o rim responde a essa insuficiência, né, como que o corpo vai responder. Mas, de maneira geral,
percebem-se esses sintomas, tá? Ela tem alguns estágios, então eu coloquei aqui também essa imagem para vocês perceberem que conforme a gente tem uma taxa de filtração reduzida, que está aqui do lado direito, ó, tá? A gente tem um avanço desse estágio até a falência renal completa. Então, os estágios são numerados de 1 a 5, de acordo, então, com o nível de insuficiência encontrado nesse indivíduo e o quanto isso vai acarretando o funcionamento do rim, tá? Então, fica aqui, ó, os estágios de 1 a 5 para vocês darem uma olhada. Como eu disse, existem 3 formas de tratamento para insuficiência renal. Uma é o uso de medicamento, outra, o transplante de rim, e a outra, a hemodiálise, que é essa daqui. A hemodiálise, ela é feita através de um equipamento, né, conectado direto às veias e às artérias, e a função dela é exatamente fazer a mesma função do rim, é filtrar o sangue do indivíduo. Esse equipamento chama dialisador. Isso pode demorar 3, 5, 6, 7 horas, tudo isso vai depender do indivíduo, do tamanho, do peso. Existem crianças que já nascem com insuficiência renal, por exemplo, e que acabam precisando de hemodiálise até conseguir um transplante. A hemodiálise ela judia bastante, e a frequência com que o indivíduo faz depende da condição que a insuficiência dele se encontra. Ele pode fazer todo dia, num caso extremamente grave, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, tudo isso depende, tá? Os profissionais, eles são bem treinados em relação a isso, e eles precisam ficar o tempo inteiro próximo dos pacientes. Normalmente é uma sala com vários pacientes, não é uma sala individual, para acompanhar a velocidade, então, dessa filtragem que é realizada, tá? A ideia do dialisador, que é o equipamento, é exatamente fazer a função que o rim não consegue fazer, beleza? Bem, essa é a nossa segunda parte do sistema excretor, para complementar a primeira, falando especificamente sobre essas 3 alterações, ou sobre essas 3 doenças, tá? Qualquer dúvida vocês anotem e a gente vai se falando.